Bom dia, estamos aqui com a professora Rosana, de Educação Infantil. Ela vai estar colaborando conosco referente a algumas perguntas da nossa AD. Professora, o ato de ler contribui para o desenvolvimento das crianças em que sentido? Então, no momento que praticamos a prática da leitura na sala de aula, isso vai estimular a criatividade da criança. A partir desse momento da leitura, ela conseguirá trazer a sua realidade para dentro da sala de aula. Qual a importância da literatura infantil no processo de aprendizagem dos seus alunos? A literatura infantil ela tem uma parte muito importante no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, porque ela tem a oportunidade de estar estimulando o aluno a se desenvolver. Porque com a prática da leitura, a criança ela consegue ouvir aquilo que está sendo colocado na leitura e comparar com a sua realidade. Que cada um no momento da leitura, o gatinho lá na história, tem um gatinho, tia, eu tenho um gatinho, e a partir dali a gente abre outros leques nesse processo de ensino. Formamos leitores ou os leitores se formam? Os leitores se formam. A partir do momento que eu estimulo o meu aluno com a prática da leitura em sala de aula, o seu cotidiano, o trabalho conjunto com os pais, eu consigo nesse momento estar ajudando nessa formação do meu leitor. A literatura infantil na escola tem um caráter estimulativo ou impositivo? Estimulativo. Aqui na nossa sala nós temos essa mala, eu falo que é a mala do Era Uma Vez. Eu tenho na capa dela o clássico, que é os 3 porquinhos, e tenho aqui a Bela e a Fera. Só que dentro da mala, no dia que eu vou tirar a mala, vou abrir, tem a surpresa. E nesse momento, a criança fica encantada, esperando qual história vai sair da mala. E dependendo do que acontecer, da história que foi escolhida naquele dia, ela vai fazer um comparativo com a sua realidade. A leitura é mais proveitosa quando o aluno escolhe o livro ou quando é imposto para ele o que ele tem que ler? Geralmente, eu trago várias opções, eu exponho para eles esses livros, e como eles são pequenininhos, ainda não têm o domínio total da leitura, eu deixo eles olharem, e a partir do momento que eles, não tia, vamos ler esse. E é a partir daquele momento que eu começo a fazer a leitura para eles. É uma escolha feita por eles. A criança é estimulada à leitura em seu seio familiar. Ao seu ver, professora, ela se desenvolve mais facilmente com as crianças que têm estímulo quando vêm de casa dos seus pais? Então, quando os pais também colaboram para esse estímulo, é um ponto positivo nesse processo de ensino-aprendizado. Eu contribuo de uma forma assim. Eu fiz a sacolinha, a nossa malinha viajante. No dia da malinha viajante, um aluno vai escolher um livro, ele vai levar para casa e junto com seus pais ou responsáveis, eles irão fazer a leitura dessa história e junto com os pais vão registrar tudo no caderninho. E no outro dia, eles, ao chegar à sala, eles irão contar para os colegas o que foi lido junto com seus pais. Dentre os gêneros textuais da literatura infantil, qual seria o mais indicado para estimular a imaginação dos alunos, para ajudar no processo da formação? Os contos. Os contos, eles geralmente mexem muito com a imaginação da criança, até os mais, os atuais, aos mais antigos, os clássicos, tem a Bela e a Fera, o Chapeuzinho Vermelho. Eu gosto muito do Chapeuzinho Vermelho porque eu friso muito que a Chapeuzinho só foi capturada pelo lobo porque ela desobedeceu a mãe. Porque a mãe disse a Chapeuzinho para que ela não passasse pelo caminho da floresta. E eu falo com eles assim, então, nós podemos desobedecer a mãe? E eles, não tia, não podemos desobedecer a mãe. Porque a Chapeuzinho, o lobo só pegou a Chapeuzinho por conta da desobediência dela. Então a gente consegue trabalhar a realidade com isso também. Pedir leitura como forma de trabalho de casa acaba estimulando ou afastando desse processo? Não, estimulando. Por quê? Então, a partir do momento que eu peço uma leitura, um trabalho que envolva uma contação de história,
aquilo vai gerar, para eles, na educação infantil, isso gera muito prazer, porque abrange, trabalha muito a imaginação deles. Essa questão da imaginação, de imaginar algo que vai levar, será que isso acontece? Será que isso existe? Os porquês, né? Estimula os porquês. Mas por que isso, tia? Mas por que aquilo? Isso é muito importante no processo de formação deles. Professora, para a gente encerrar essa nossa entrevista, gostaria que você fizesse um convite aos pais ou aos responsáveis dos alunos para incentivar os seus filhos a obter esse hábito pela leitura. Então, para vocês pais responsáveis pelos nossos pequenos, eu sugiro que compre livros para seus filhos. Vamos comprar, vamos incentivar, vamos estimular e leia junto com eles, né? Porque nesse momento eles precisam, né, do exemplo. Se palavras convencem, exemplos arrastam. Então vamos sentar no chão antes de dormir, faz rodinha de leitura com seus filhos, que isso é muito importante no processo de ensino deles. Muito obrigada, tá? Nada. Foi um aprendizado muito grande pra gente e contribuiu muito para nossa entrevista. Eu que agradeço.